Problemas urbanos nos países subdesenvolvidos. O intenso êxodo rural ocorrido nos países subdesenvolvidos levou ao crescimento acelerado de muitas cidades, sobretudo dos maiores centros urbanos, para onde os migrantes se dirigiram em busca de oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. Para essas pessoas, as grandes cidades ofereciam a possibilidade de uma vida mais fácil, com acesso a bens materiais e culturais, enfim, maiores possibilidades de progresso social. Isso levou a um crescimento muito grande das cidades, e esse processo de urbanização ficou marcado pela geração de metrópoles gigantescas. Contudo, o crescimento dessas cidades imensas ocorreu de maneira desordenada, com a formação de loteamentos e bairros periféricos distantes, muitas vezes desprovidos de infraestrutura e serviços básicos. Isso ocasionou a formação de bairros extremamente pobres e deteriorados, erguidos muitas vezes em áreas de risco, como nas encostas de morros, sujeitos a deslizamentos de terra e nas várzeas fluviais, onde é comum a ocorrência de enchentes, como em muitas cidades brasileiras. Esses bairros também são marcados pela falta de moradias adequadas e pela ausência de serviços essenciais, como saneamento básico, limpeza pública, iluminação, segurança pública, etc. Portanto, o processo de urbanização nos países subdesenvolvidos teve como característica a deterioração da qualidade de vida urbana, especialmente nas grandes metrópoles. Como muitas dessas cidades continuam crescendo de maneira acelerada, a questão urbana nesses países é um dos problemas mais complexos e preocupantes a serem enfrentados. Rede e hierarquia urbana. O processo de urbanização ligado a desenvolvimento industrial acaba por formar uma rede urbana, ou seja, um conjunto de cidades interligadas umas às outras pelos sistemas de transporte e comunicações, por meio dos quais circulam fluxos de pessoas, mercadorias, informações, capitais, etc. Esse processo de urbanização cresceu tanto que tem formado uma rede urbana mundial. A hierarquia urbana. As relações que as cidades estabelecem entre si no interior de uma rede urbana são hierárquicas, com cidades que estão na base dessa hierarquia e outras que estão no topo. Do século XIX a meados da década de 1970, a concepção de hierarquia urbana utilizada se baseava em um modelo rígido, verticalizado, em que uma vila seria influenciada por uma cidade maior, que seria influenciada por outra maior ainda, e assim por diante, conforme a imagem. O crescente avanço tecnológico ocorrido com a revolução técnico-científica das últimas décadas alterou profundamente as relações entre as cidades. Esses avanços tecnológicos promoveram uma intensa modernização nos sistemas de telecomunicações e de transportes, provocando um encurtamento do tempo e das distâncias. A transmissão praticamente instantânea das informações e a possibilidade de viagens em meios de transporte cada vez mais rápidos, a custos cada vez menores, tornaram mais intensas e mais complexas as relações entre as diferentes localidades geográficas. Isso levou à configuração de uma nova hierarquia urbana, em que os núcleos urbanos menores, vilas, povoados, cidades pequenas, podem se relacionar não apenas com a cidade maior, mais próxima, mas também com a metrópole, mesmo ela estando a muitos quilômetros de distância, caso os moradores desses núcleos tenham acesso a certos recursos tecnológicos, como sistemas de telefonia fixa ou móvel, internet, antena parabólica, etc., eles podem estar mais integrados à grande metrópole do que os próprios moradores dessas grandes aglomerações, que não dispõem de tais recursos, como podemos observar pela imagem B. Desse modo, o que separa as grandes cidades e determina a relação hierárquica entre elas não é mais a distância física, mas sim a possibilidade de acesso às novas tecnologias, o que é determinado, em grande parte, pela maior ou menor disponibilidade de renda de seus habitantes. Conurbação, metrópoles e megalópolis. As cidades mais influentes e mais importantes na hierarquia da rede urbana de um país são mais metrópoles. A formação de uma metrópole ocorre com a expansão horizontal do seu sítio urbano,
área efetivamente ocupada por uma cidade, que cresce tanto a ponto de se encontrar com cidades vizinhas. Esse processo de união entre duas ou mais cidades é chamado de conurbação, que forma uma imensa área urbanizada, ou imensas áreas urbanizadas, onde em geral fica difícil distinguir os limites que separam uma cidade da outra. Quando duas ou mais metrópoles e suas respectivas cidades vizinhas crescem a ponto de se unirem em uma gigantesca área urbanizada, temos a formação de uma megalópole, cidades globais e megacidades. À medida que a produção econômica se dispersa pelo mundo, os espaços mundiais vão estabelecendo relações entre si, formando uma complexa rede geográfica. Os pontos que articulam essa rede geográfica são formados pelas chamadas cidades globais, centros urbanos que concentram o grande poder econômico de empresas transnacionais e que, por isso, exercem papel de comando na organização da economia mundial. O conceito de cidade global expressa uma ideia qualitativa que procura mostrar a importância e a influência mundial de certas cidades. Não é um conceito quantitativo ou meramente demográfico, haja vista que algumas cidades globais nem são tão populosas, a exemplo de Zurique, na Suíça, com pouco mais de 1,2 milhão de habitantes, Bruxelas, na Bélgica, com uma população em torno de 2 milhões de habitantes. O que as torna cidades globais é o papel político, econômico, financeiro e tecnológico que exercem em escala mundial. Embora algumas das cidades globais também sejam consideradas megacidades, é preciso fazer distinção conceitual importante. Se as cidades globais são definidas pelo seu caráter qualitativo, pelo poder de influência que exercem sobre vastas áreas do nosso planeta, as megacidades são definidas estritamente pelo critério quantitativo, ou seja, pelo seu contingente demográfico, segundo o conceito utilizado pela ONU. Megacidades são aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes. Com base nesses critérios, as aglomerações de Nova York, Tóquio e São Paulo são tanto cidades globais, devido ao poder de influência que exercem, quanto megacidades, devido ao grande número de habitantes que possuem. Já a cidade de Lagos, capital da Nigéria, mesmo com 13,1 milhões de moradores, pode ser considerada apenas uma megacidade, dada a sua reduzida influência no mundo. Atividade. Responda aqui nos comentários desse vídeo. Como você classificaria a cidade de São Paulo do ponto de vista do seu crescimento urbano?